Olá pessoal, retornando ao nosso intervalo. Antes do intervalo a gente conversou sobre os direitos do autuado e agora a gente vai seguir na sequência, ok? Então agora quais são os deveres? Os deveres tanto do interessado quanto do autuado. Está lá no artigo 4º. Perante os conselhos de contabilidade, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Então vamos ver quais são os deveres deles. Inciso 1. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Né? Então, assim, ter um comportamento adequado, né, em relação aos colegas, em relação ao julgador, né, um comportamento de urbanidade, né, tipo assim, o cara não é um ogro, né, o cara é um ser humano que vive na cidade, então ele deve agir com urbanidade, de urbanidade, né, uma pessoa que tem modos, né, boa-fé, né, e lealdade. 2. Não agir de modo temerário, nem de modo a tumultuar o bom andamento do processo. Então, assim, o cara vai juntando documentação ou vai com os pedidos só para tumultuar o processo, para que o processo dele nunca seja julgado. Então, assim, dever dele, né? Fazer de uma forma coerente, né? Não ficar lá apresentando ou peticionando o tempo todo de forma maluca. 3. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Deixa eu só puxar para cá. Artigo 5º. Os atos do processo de fiscalização, eles não dependem de uma forma determinada, salvo quando este regulamento expressamente exigir. Parágrafo 1º. Os atos processuais devem ser produzidos por escrito. Então, todas as etapas do processo vai ter que ficar tudo documentado. Então, cada um dos atos, agora o autuado vai ser, né, ele vai ser cientificado de que existe, né, uma denúncia contra ele. Então, cada um dos atos, né, um despacho, uma decisão, tudo vai ficar documentado. Em vernáculo, né, eu acho que a gente já conversou uma outra vez em outro assunto, eu perguntei o que era vernáculo e, né, eu acho que até quem me respondeu era o Davi, na minha cabeça foi o Davi, né? Então, assim, minha memória, né? O que é vernáculo? Isso mesmo, né? Então, assim, o vernáculo é, né, no nosso idioma, né? Então, é nossa língua. Então, por exemplo, aqui nós falamos português. Então, os atos processuais vão ser na nossa língua, na língua portuguesa, ok? Com data e o local da sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Então, assim, teve uma decisão, quem assinou? Por quê? Porque quem assinou era competente, ele tinha poderes para tanto. A questão da data também é muito importante pelo seguinte, como é que você vai saber se depois a próxima etapa seja um prazo para recurso, né, uma manifestação, se você, dentro do prazo, né, apresentou defesa, se apresentou a defesa dentro do prazo. Então, é o quê? Né? É o mínimo ali, né, que tudo esteja escrito em língua portuguesa, com local, com data, com assinatura, tá? Parágrafo 5º. Vocês viram que eu dei uma enxugada para não ficar tão pesada ali nos slides, né? Então, a gente tem a resolução, no intervalo a gente abriu ela ali, e aqui eu peguei alguns pontos, tá? Não se admitem nos autos e termos espaços em branco, bem como entrelinhas, emendas ou rasuras, salvo se aqueles forem inutilizados e estas expressamente ressalvadas. Então, o que é? Para que não tenha espaço em branco, né? Para que depois exista um questionamento ali, mas isso aqui não tinha, isso aqui na minha, né? Não foi preenchido posteriormente, né? Ou, foi rasurado posteriormente, então tem que estar perfeito, né? Os atos processuais, eles devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então, né, cada um dos atos, para que tenha uma coisa, tem que ter uma razão, né, um motivo, uma razão de ser. E deve indicar, então, assim, motivado é o quê? O que aconteceu, os fatos,
né? E o que vai trazer a legislação sobre o assunto. Então, fato, fundamentos. Quando se trabalha, né, a questão do direito, a gente fez só a defesa, a gente fez só a denúncia, mas depois a gente vai fazer a defesa, vai apresentar recurso, e uma das primeiras coisas que a gente aprende, quando a gente está fazendo curso de direito, que serve para a gente, que a nossa lógica é a mesma, a gente está fazendo uma peça, né, vai fazer uma peça mais adiante, é o quê? É fato, fundamento, pedido. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi assim, assim, assado. O que diz a lei sobre o assunto? A lei diz que isso, aquilo, coisa. Então, qual que é meu pedido? O que aconteceu? O cara furtou uma coisa ali que, né, mínima. O que diz o direito? A respeito, né, quando é um furto de algo cujo valor é insignificante. Então eu quero, né, o cara não fique preso. Popularmente, assim, tá? Ou outras situações, né? Então, o que diz, né? O fato. O fato que aconteceu não é nada disso que foi narrado na denúncia, né? E, além disso, ele prestou relevantes serviços para o conselho de classe. Lembra que a gente viu lá sobre as atenuantes? Ele prestou relevantes serviços, tudo mais, e tem uma atuante. Aí, fundamentos. O que diz, né, o Código de Ética Profissional a respeito? O Código de Ética, em seu artigo tal, né, vai mencionar aqui, não sei o que, do direito, né, dos pedidos, que seja aplicada atenuante tal, tá, para o caso, ok? Então, se a gente estiver fazendo uma peça, né, fato, direito, pedido, né? Isso a gente está falando como se fossem em tópicos, né? Fato, direito, pedido. E na hora de escrever os parágrafos, trabalha mais ou menos nessa lógica, né? Ou eu tenho colegas que trabalham, por exemplo, que diz o direito que aconteceu e o que deve acontecer. Então, tipo assim, como se fosse uma conclusão, né? E outros trabalham assim, o que aconteceu, o que diz o direito, então dessa forma, não sei o quê. E assim você vai trabalhando cada um, né, dos subtítulos, ou vai trabalhando os próprios parágrafos nessa linha, né? O que aconteceu, o que diz direito, e dessa forma. Tá? Beleza. Então, vamos lá. A gente vai visualizar algumas peças, assim, até para ficar mais claro. Então, eles devem ser motivados com a indicação dos fatos e fundamentos quando eles afetem direitos ou interesses, quando decidam processos. Então, um processo, né, vai ter que apresentar os fundamentos jurídicos para aquela decisão. Da mesma forma, quando eles decidam recursos, então, você fez um recurso, vai haver uma decisão em relação ao recurso? Perdão, vai ter que apresentar os fundamentos jurídicos, ok? Quando decorram de reexame de ofício. Vocês vão ver, a gente não viu o que é reexame de ofício, né? Mas algumas situações, a decisão que a decisão que for tomada, ela vai para algo chamado de reexame de ofício, né? Se a gente for ver no judiciário, a gente tem a questão do reexame necessário. Então, por exemplo, alguém entrou com uma ação e pediu lá um direito a um tratamento médico, direito a medicamentos, certo? Aí a juíza, em sentença, ela julgou favorável, né, àquela pessoa que precisava dos medicamentos e condenou o Estado. Esse processo, ele, independente, ele vai subir lá para um reexame necessário, tribunal, para analisar. Ou vai dependendo do valor e tudo mais, tá? Mas a lógica é, mesmo que não haja, mesmo que o Estado não recorresse, ele vai para um reexame necessário. Essa é a ideia do reexame de ofício. A gente não aprendeu ainda, mas a gente vai ver que em que situações que vai haver esse reexame de ofício. Ou seja, mesmo que a parte não tivesse recorrido, é necessário que haja um reexame da instância superior. Legal? 5. Deixem de aplicar a jurisprudência firmada sobre a questão ou contrariem pareceres, laudos, propostas e relatórios finais. Então, a jurisprudência,
né, são decisões reiteradas, né, do órgão que está decidindo. Então, assim, se a gente estivesse falando do judiciário, seriam, né, decisões lá do judiciário sobre o assunto. Então, elas decidem no mesmo sentido, criam uma certa jurisprudência naquele sentido, tá? Agora, a gente está falando aqui do Conselho Regional de Contabilidade, beleza? Então, qual que é o entendimento do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina? Se, o que diz aqui no inciso 5? Se eles deixarem de aplicar essa jurisprudência firmada, então eles devem, né, apresentar os fundamentos jurídicos dos fatos que fizeram, então, eles irem de forma diferente, né, ou contrariando os pareceres, os laudos, propostas. Por quê, né? Se a gente for pensar, da mesma forma, processo civil, processo penal, o juiz, ele tem autonomia. E ele é que vai valorar as provas. Então, assim, pode ser apresentada uma prova para ele, e ele diz assim, não, essa prova aqui, né, claro, vai receber a prova, mas na hora dele ponderar os pesos, ele pode dizer, não, mas aquela outra prova ali, eu acho que, né, tá? Ele tem direito ao livre convencimento. Então, se um laudo médico disser que a pessoa, apesar, né, do cara tá todo estrupiado, parece assim que, né, parece que o cara passou, deu a ré, passou de novo e depois passou de novo, né? E daí o laudo diz assim, não, o cara tá um mignon, tá novo, pode sair correndo aí, não precisa de nada. O juiz olhar, perdão, o juiz não precisa seguir o laudo médico. Ele pode, né, usar do seu juízo de valor e por livre convencimento tomar uma decisão completamente contrária. Então, assim, não é porque o seu lado foi, não é porque o seu lado foi desfavorável para o cliente que o juiz vai num outro sentido, ok? Professor, o juiz vai num outro sentido? Às vezes sim, mas não é fácil, tá? Por quê? Porque o juiz não é entendido da área médica e muitas questões, quando a questão envolve questão da área médica, o médico é especialista no assunto, né? Mas algumas situações a pessoa pode até a questão da saúde dele digamos assim, não ser a pior da face da terra e existir alguma possibilidade do cara ainda conseguir, né, buscar uma colocação. Só que a questão social e de realocação, ou melhor, reabilitação, é improvável ou inviável. Aí o juiz, mesmo que o laudo disse que ele não estava, né, que ele estava capaz, né, que não havia incapacidade laboral, mesmo assim o juiz pode conceder, tá? Uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Né? Casos em que, por exemplo, casos que a gente tem bastante, assim, né? O cara foi aposentado por invalidez, aí o INSS disse que ele estava bom, aí ele vai pela perícia médica. A gente teve caso da perícia médica dizer que o cara que não enxergava, que ele podia trabalhar mesmo sem enxergar, tipo, né, o juiz daí disse, não, o cara está aposentado por invalidez, não tem nem o que falar. Ele já era aposentado, não voltou a enxergar e me desculpe, né, não tem como aqui. Beleza. Parágrafo único. A motivação deve ser explícita, clara e coerente. Artigo 8º. Incumbirá. Isso aqui é questão de competência. A questão de competência é importante comentar com vocês o que vem a ser competência e o que vem a ser, né, competente. Isso aqui tem um vídeo bem interessante de um rapaz, empresário. O cara é rico pra caramba hoje em dia. Mas ele conta que uma vez chegou um investidor e o investidor falou ali a respeito de competência, coisa tal, era um estrangeiro, competente e tudo mais. Aí ele falou o quê? Você falou que eu não sou competente. Aí xingou já a pessoa e aquele investidor ele perdeu, né? Graças a Deus vem um outro investidor e depois o cara tá hoje super bem, vendeu, o negócio dele vale centenas de milhões, tá? Mas, o que é competência? É o seguinte, deixa eu puxar aqui me arrumar aqui. A ideia da competência é que, para que a gente melhor organizasse, né, com tudo, né, seja o sistema judiciário,
seja aqui os conselhos, né, regionais de contabilidade, o Conselho Federal, é importante que a gente diga o que é a atribuição de cada um, ok? Então, aquela pessoa que estiver naquela localidade vai ser a pessoa que vai ter poder de decisão sobre aquele assunto. Se aquele assunto não era para ser tratado lá, aí eles vão dizer, olha, eu tenho uma outra pessoa que vai fazer. Todo juiz poderia fazer, né? Só que a gente dividiu por uma questão de estrutura aqui, né? Então isso aqui vai para um outro juiz. Professor, dá um exemplo, beleza? Claro que sim. Né? Então, assim, ó, vocês devem ter tido aula com o professor Rigueto, e daí você falou, ele explicou para vocês onde é que a pessoa deve entrar com a reclamatória trabalhista, né? E daí o que acontece? Às vezes o trabalhador se mudou lá para a Bahia e ele entra com a ação lá na Bahia. Se o outro advogado não contestar, pode ser que a ação ande lá na Bahia. Sei lá, pode ser até que outro advogado achou que é bom lá ter que viajar lá para a Bahia, né? Para contestar e para audiência e tudo mais. Mas, é o que é chamado de competência relativa. O advogado, né, poderia já, né, dizer, olha, arguir a incompetência daquele juízo e dizer assim, ó, não, o cara trabalhou aqui em Balneário Camboriú, esse processo tem que ser julgado aqui em Balneário Camboriú. Aí o juiz lá do Nordeste, onde é que a gente estava brincando que era, né, ele vai declinar da competência e vai vir aquele processo aqui, né, para a Justiça do Trabalho de Balneário Camboriú. Professor, outro exemplo, beleza. Situações, né, onde eu vou entrar com a ação, e daí eu entro com a ação, é no domicílio do réu, é no domicílio do autor, né, aí isso vocês vão ter que ver, né, é no local onde está o imóvel, né, isso é questão da competência. A competência, ela pode ser relativa ou absoluta. Como assim? Algumas situações só podem ser julgadas, né, na Justiça Federal. Por exemplo, entrou com uma ação contra a Caixa Econômica, é a Justiça Federal. Competência absoluta. Entrou com uma ação contra a União, Justiça Federal. Entrou com uma ação contra o Banco do Brasil. Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. Banco do Brasil, competência estadual, né? Professor, onde é que a gente estuda isso? Vou precisar estudar para o nosso curso aqui agora? Não, não vão, tá? Mas isso consta lá na Constituição Federal, né? Artigo 109, lá pelo 100 e pouco, lá você vai ver o que é da competência da Justiça Federal, o que é da Justiça do Trabalho, o que é a competência de cada um, né? Para quê? Para melhor organizar, né? O que é a atribuição dos tribunais, como é que eles são compostos, que é o que a gente estuda aqui também no nosso conteúdo, não agora né, especificamente aqui, mas depois a gente vai ver como é que é composto o CRC, como é que é composto o Conselho Federal, como é que acontecem as eleições, como é que é o voto, tá? Então tá, aqui a gente está falando de quem é que é competente para tramitação do processo. Então ele diz assim, ó, né, quem é que vai ter que julgar? Só para finalizar ali, a gente falou uma que é competência absoluta, que é em relação, por exemplo, à matéria. Falou da questão, né, contra a União, ou assunto. Então, eu estou falando sobre alguma coisa relacionada, né, a um determinado assunto. A competência vai, né, por exemplo, questão do trabalho. Acidente de trabalho, vai para onde? Né, tipo, esses pontos. Então, incumbirá ao Conselho Regional de Contabilidade, do local onde tramita o processo, proceder à ciência do interessado, quando denunciado, nos casos em que entender necessária a apuração dos fatos. Então, o CRC, de onde tramita o processo, é ele que vai cientificar o interessado. O interessado é de outra localidade. Tá, mas aqui incumbe ao CRC de onde está tramitando o processo, em que entender necessária a apuração. 2. Do interessado, quando denunciante, para conhecimento do arquivamento da denúncia ou abertura de processo com o denunciado. Lembra que nós fizemos a nossa denúncia? Aí vocês fizeram a denúncia. Aí, da denúncia, essa denúncia foi arquivada. O que está escrito aqui no inciso 2? Que o interessado, quando ele for denunciante, ele vai ser cientificado para saber se, por exemplo, aquela denúncia foi arquivada. Tipo, arquivado. Tipo, eles olharam e falaram assim, ó, não foi bem isso.
não foi bem isso, vamos arquivar, tipo, não vai dar em nada, arquivou, ok? Arquivou. Ou não consegui, né? Teve alguma outra razão, a gente pode ver outras razões ali, mas foi arquivado, tipo, não vai ter prosseguimento. Ou você apresentou a denúncia, você é o interessado, e eles falaram assim, pô, o contador errou feio aqui. Essa denúncia aqui, ela é devida, está corretíssima. A gente vai abrir, então, um processo, então, para melhor apurar, para ver se realmente, né? Mas, a princípio, tudo indica que sim, vamos abrir o processo, né? Então, abertura do processo. Aquele denunciante interessado, ele vai ser cientificado, tá? 2. Da ciência, né? Aqui, do autuado para, se quiser, apresentar defesa, né? Então, o autuado vai ser cientificado para que ele apresente defesa. Parágrafo 1º. Para a validade do processo é indispensável a ciência inicial do autuado. Olhem só. Olhem só. Acho que mais na frente a gente vai falar sobre nulidades e anulação, tá? A gente vai ver a distinção entre nulidades e anulação. Só que assim, ó, para o processo, né, ter valor, né, ou haver realmente uma condenação, é indispensável a ciência. Se ele não teve ciência e o processo andou sem que ele nunca soube que existiu esse processo, isso significa que esse processo não tem validade. Não foi garantido a ele o direito. Lembram do princípio da ampla defesa, né? Direito de se defender e o direito do contraditório. A pessoa diz alguma coisa, você tem direito de contradizer e expor ali os fatos, né? E as razões pelo qual não está correto. Então, não foi aberta essa possibilidade. Esse processo, né? Ele não é válido, tá? A gente vai ver depois se é nulo ou anulável. Parágrafo 2º. A intervenção do autuado no processo supre a falta de cientificação. Pessoal, o que significa isso aqui? O que vocês acham que significa isso aqui? Me ajudem. Quando o autuado é intervido, ele não precisa ficar ciente? Não precisa ficar ciente que ele foi intervido, alguma coisa assim? Beleza. Ele foi substituído pelo advogado que é intimado em vez dele? Não. Pode ser. Não digo isso, mas vamos lá. O que acontece? Saquem só. Isso que a gente está aprendendo, que nem eu falei, esse nosso bate-papo, ele serve para tudo, né? Então, assim, ele serve para o nosso dia a dia de vocês amanhã, se tiver uma situação, né? Ou vocês não, mas digo assim, de um cliente porque os clientes perguntam muito e o contador tem uma credibilidade muito grande perante o cliente. Então, assim, ó, a pessoa que o cara confia, né, é a família dele e o contador. Se o contador disser assim, faz assim, o cara faz assim. O cara estudou para isso, né? Então, assim, a pessoa busca o contador para, né, esclarecimentos. Então, assim, ó, estão cobrando uma dívida, ok? Aí eles têm que, né, ou eles têm que citar a pessoa, né? Vai ter a citação, vai ser intimado, a gente vai ver a diferença entre citação e intimação, tá? Quando é que se aplica, quando é que é. Na Justiça do Trabalho se fala notificação, né? Então, assim, ó, a pessoa nunca teve, ele nunca, nem sabe que existe o processo não anda, ok? Agora, esse parágrafo 2º significa o quê? Imaginem só, a pessoa nunca foi, ela nunca sabia que existia, quer dizer, ela sabia, tá? Ela sabia, mas nunca chegou a cartinha oficial, nunca localizou. Aí a pessoa fala assim, tá, eu nunca fui esse processo periga ainda, né? No final ainda não dá em nada. Aí ele resolve ir lá tirar cópia do processo. Lembra que eu falei que você pode tirar cópia do processo? Aí ele chega lá e a pessoa fala assim, como é que é seu nome? Aí ele diz assim, João da Silva, que é o nome do cara, né? Vai dizer, ele vai perguntar, mostra o documento, né? Aí ele sim, seu João da Silva, porque os caras não são bobo lá, tá? João da Silva, mas o senhor aqui está sendo executado. Nunca tinha encontrado o senhor. Que bom que o senhor veio. Né? Ele está aqui, ele foi cientificado. Aí é justamente onde a Priscila comentou. Ele nunca foi
Ele, na verdade, nem saberia. Só que daí, o que acontece? O advogado vai lá e junta uma procuração. Ou o advogado vai lá e faz uma peça de defesa, alguma coisa. Cara, é a intervenção do autuado. Seja por meio de uma procuração de um representante, ou porque ele vai lá, no dia lá, e daí ele quer fazer um determinado procedimento, vai ser dado, né? Então, não tinha sido cientificado, a partir de agora foi. Então, assim, eu vou lá no Conselho Regional de Contabilidade e falo assim, ó, quero saber o que aconteceu. Ah, então tá bom, então o senhor só assina aqui que o senhor tá pegando aqui o processo em carga para tirar a cópia aqui do lado. Beleza, tem ali uma cientificação dele, ou uma intervenção, alguma coisa. Ele tá ciente, tá? Na verdade, eles vão pedir pro cara assinar que ele acabou de receber, ele vai receber em mãos, né? Tá? Por isso que tem algumas pessoas que dão uma de João sem braço, não recebe e tentam levando com a barriga para ver se às vezes, tipo assim, às vezes o cara tá meio apertado, o cara fala, daqui a pouco eu consigo um dinheiro, eu vou lá e acerto. Nesse meio tempo, não conseguiram me localizar e coisa e tal, e aquilo vai andando. Claro que vai correndo juros e tudo mais. Tá? Beleza? Bem bacana, né? Já viram um comediante chamado Afonso Padilha? Pesquisem, tá no Netflix e tá no YouTube também. Aí ele conta que da questão do telefone, né? Que geralmente quem atende o telefone contava assim, né? Que não era a mãe dele, mas que era ele, só para dizer que a mãe não estava, para justamente não receber, né? Ou questão dos correios e coisa e tal, para não entregar ali uma situação. Beleza. Parágrafo 3º. A ciência será dada no auto de infração se decorrente de fiscalização in loco. Então, assim, ó, se houver uma fiscalização, tá? Se tiver uma fiscalização, essa ciência não vai precisar depois vir uma cartinha depois. Não. O cara já vai assinar lá o auto de infração, já está ciente na hora. O prazo vai contar daquele momento, né? Por quê? Porque aqui a gente vai aprender a contar os prazos também, né? Que ele vai falar como é que faz a contagem desses prazos, quando a gente falar quanto tempo tem de defesa para recurso. E aqui ele diz assim, ó, se for uma fiscalização, não é uma situação que a pessoa vai receber, né, uma correspondência com a R. E daí ele tem tantos dias para, né, contestar, tantos dias para se manifestar. Não. Aqui o que a gente está falando é o seguinte: houve fiscalização, o cara fala, ó, você foi autuado aqui, assine aqui. É a partir daquele dia. Tá? Que daí ele foi e já está ciente. Ou por meio de ofício contendo a finalidade, a identificação do destinatário e o prazo para a prática do ato, quando houver. Tá? Dependendo, então pode ser por isso ou por meio de ofício. É tipo uma cartinha assim, né? Isso. Aqui, ele está dizendo assim, ó, ou às vezes pode ser um ofício, e daí o ofício diz assim, ó, você tem tantos dias, que é o prazo para a prática, né, do ato, por causa, né, dessa situação, e vai identificar que é o destinatário. Então, assim, você tem tantos dias para se manifestar em relação a isso aqui, qual que é a finalidade, né, e vai adiante. Quarto, a ciência pode ainda ser efetuada por via postal com aviso de recebimento, também por notificação judicial ou extrajudicial, quando conhecido e válido o domicílio profissional e residencial do autuado. Tá? Quinto, será admitida a ciência por meio de edital, publicado na imprensa oficial ou nos jornais de grande circulação, quando comprovadamente restarem frustradas as demais hipóteses. Então, tentou de todas as outras formas não localizar, não conseguiu, aí vai ser feito por meio de edital, né? Cara, ninguém acompanha, né, o edital, mas a ideia é o seguinte, né? Vocês viram que existe uma preocupação muito grande para que o profissional contador deixe o seu cadastro atualizado, né, para que ele seja localizado. Então, mas se não conseguirem de forma alguma localizar, né, o autuado, aí vai ser feito por meio de edital. Aí vai ter toda a sequência, né, que tentaram de outras formas, não sendo possível, foi por edital. O que deve, então, constar na intimação? A intimação deverá conter, inciso 1,
A identificação do intimado. Quem que é o intimado? 2, a finalidade da intimação, para que ela serve? Qual que é o objetivo? Está sendo intimado para quê? Né? Para responder em relação a uma denúncia, onde, aí explica, né? 3, a data, a hora e o local em que deverá comparecer, se for uma audiência, ou um prazo para se manifestar. Né? Algumas situações do judiciário, a gente tem situações assim, ó, onde ele vai para essa audiência e depois é aberto um prazo de tantos dias para ele apresentar uma contestação. Em outros casos, né, já tem situações que aparecem assim, ainda mais esse momento que está vivendo, né, diz assim, ó, tem que apresentar a contestação com, no mínimo, um dia de antecedência. Para quê? Para que daí a outra parte consiga ver a contestação e daí eles vão todos para a audiência. 4, se o intimado deverá comparecer pessoalmente ou se poderá ser representado. Então, situação onde tem que ir ele mesmo, não pode ser outra pessoa, ou situação onde pode ser ele ou outra pessoa que o represente. Né? Representante legal da empresa, pode ser uma outra pessoa. Qual que era? Tive recente assim, ó, a intimação de uma trabalhista e ela dizia o seguinte, a gente representava a reclamada. Dizia assim, ó, se não for o sócio da empresa e for um preposto, né, que avise com um prazo de antecedência. Tá? 5. Estou só comentando o que tem lá no despacho. Por que a gente estuda tanto essas questões? Okay? Por que a gente estuda tanto? Porque dependendo, a gente pode questionar. Né? Então, assim, ó, se aqui disser, por exemplo, assim, ó, que a pessoa poderia sempre ser representada, que não diz, né? Que ele vai dizer na intimação se ele teria que ir pessoalmente ou não, né? Por quê? Porque às vezes cabe a ele esclarecer. É importante que ele pessoalmente esclareça. A gente queria mandar uma outra pessoa que não vai saber dos fatos. Aí não vai saber dos fatos, o cara vai se lascar. Então, mas se você está estudando conteúdo e aqui diz que você poderia ser representado e o juiz diz que não aceita, aí vai dizer, mas a legislação permite. Tá? Por isso que é tão importante o estudo. 5. Informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento ou manifestação. Lembrando que aqui a gente não está falando da citação inicial, né? A citação inicial geralmente vai dizer o seguinte: se o réu não for, é considerado revelia, ou seja, presunção de verdadeiras aquelas afirmações que o autor fez. Tá? Professor, acontece aqui? Não, né? Mas na trabalhista acontece. Se a empresa reclamada não comparecer, presunção de veracidade das informações do reclamante. Tá? E se o reclamante não aparecer, o processo é arquivado. Aí entra de novo com o processo, mas o processo é arquivado. Tá? E aqui, às vezes, pode ser uma situação onde ele já teve uma primeira cientificação e daí daqui a pouco ele vai ser chamado para uma outra situação. Aí ele vai dizer, ó, cara, você vem, beleza, se você não vier, o processo vai continuar e você não vai mais ser cientificado dos próximos passos. Né? A gente tem situações que elas trazem nesse sentido também. Indicação dos fatos e dos fundamentos legais pertinentes. Parágrafo único. Será admitida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, com certificação digital, mediante regulamentação do Conselho de Contabilidade Processante. Então, pode ser feito tudo hoje em dia, né, com certificado digital. Prazos. Como é que funcionam os prazos? Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação, excluindo-se da data de contagem, o dia do começo, e incluindo o do vencimento. Então, assim, ó, vamos ver o que está querendo dizer. Começa a correr a partir do dia, só que o dia do começo eu tiro. Então, assim, ó, hoje é dia 8, recebi hoje. Eu excluo hoje e começo a contar a partir de amanhã. Então, dia 9 é 1, né? Amanhã é sexta.
Aí, a gente vai ter que ver se ele vai contar somente dias úteis ou se ele conta dias corridos, tá? Por exemplo, a Priscila tem me perguntado a respeito ali do processo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Os prazos são em dias úteis. Então, assim, ele conta manhã, dia 9, 1. Aí vai para segunda. Vamos ver que dia que é segunda. Se tivesse feito de cabeça, ia mais rápido. Ó, Dia 12, feriado. 12 é segunda, é feriado. Foi bom até que é feriado. Não conta. Feriado não vai contar, é só dias úteis. Aí ele vai contar 13, 2, 14, 3, né, 4. Aí vai depender qual que é o seu prazo, certo? Aí digamos que fosse 5 dias. Ia contar assim, ó. Recebeu hoje, ok? Hoje é dia 8. Hoje exclui. Então seria dia 9, seria 1. Dia 12 não conta, daí dia 13, 14, 15, 16. Seria dia 16, o quinto dia útil. Beleza? Contou os 5 dias. Esse conteúdo aqui, vou abrir um calendário, né? Esse conteúdo aqui, eu sempre fazia a gente montava o calendário na sala de aula. Vamos ver aqui quem tem mais de prazos aqui. Aí depois a gente pega e abre o calendário tipo do Google, joga o Google aqui, puxa o calendário e a gente faz algumas contas, ok? Vamos um pouquinho mais adiante, a gente pega depois o calendário do Google. Agora diz assim, ó. Nos casos de comunicação dos atos na forma do parágrafo 4º e 5º do artigo 8º, inclusive quando se tratar de intimação, os prazos começarão a fluir a partir da juntada dos comprovantes de entrega ou de publicação do edital. Olhem só. Isso aqui é bem interessante, né? É importante para saber se está ocorrendo dentro do prazo ou fora do prazo. Lembram? Intempestivos? Então é assim, ó. Quando começa a contar o prazo? Conforme consta aqui, o prazo que a gente está falando aqui, nos procedimentos aqui do Conselho Regional de Contabilidade, eles começam a partir da juntada do comprovante de entrega. Então, olhem bem, chegou lá o oficial de justiça, entregou lá uma notificação, ok? Vai contar o prazo. Quando que conta? Consta aqui a informação que o prazo começa a partir de quando o oficial vai lá e junta no processo. A partir de lá, então tem 10 dias. É 10 dias da data de juntada do processo. Quando ele juntou, o oficial chegou lá e juntou no processo. Vai contar 10 dias, a partir de lá. 15 dias. 15 dias a partir da juntada. Então, não é simplesmente do momento em que você recebeu, mas sim do momento em que ele foi juntado. Mas na questão de ter juntado ali, tipo, a pessoa tem que também estar observando lá o processo, porque daí lá fala, né, foi juntado e tal. Tem que estar acompanhando para saber também, né? Isso. Na verdade, assim, ó, qual que é a orientação que vocês devem dar para o cliente de vocês, né? Recebeu qualquer correspondência, coloca a data e o horário e dá encaminhamento quanto antes, não deixa lá na gaveta. E, na verdade, você não vai fazer em cima do laço, né? Não vai deixar para o último dia. Mas a ideia é justamente assim, ó. Que todo mundo aqui está estudando. Então, a outra parte, imagina se ele tiver a oportunidade de dizer assim, olha, o prazo foi no dia 7 e ele apresentou no dia 8, excelência. Não precisa nem perder tempo lendo, excelência. Pode julgar aí, porque ele apresentou fora do prazo. Entendeu? Então, uma baita jogada. Então, assim, quem é que vai contar o prazo? Quem é que vai ser o maldoso que vai? A parte contrária, né? No processo judicial, por exemplo. Atualmente, o que acontece? Todo advogado conta prazo, né? Acompanha, mas atualmente o sistema mostra. Então, a Priscila falou do EPROC. O EPROC, ele diz assim, ó, abertura do prazo, quando abrir o prazo. Aí ele tem lá data final e ele bota 11h59. O cara tem até as 11h59 daquela data final para peticionar. Se ele não fizer, o sistema ele fecha. É como se ele fechasse uma porta, uma janela. Você não tem mais aquele caminho. Então, assim, acabou aquele prazo, não consegue mais. Então, assim, ó,
os prazos, dependendo qual que é o recurso, eles são diferentes. Então, você tem prazos que são mais curtos, prazos que são mais longos, né? É claro, a reforma do Código de Processo Civil meio que ele deu, assim, deixou os prazos bastante uniformes, certos embargos, né? Aí não é nossa matéria, né? Mas, enfim, aqui a gente vai aprender sobre o nosso conteúdo aqui, quais são os nossos prazos nesse ponto aqui. Mas é legal, quem tiver interesse, né, vai conseguir pesquisar, e cada uma das legislações vai trazer. Então, por exemplo, assim, o prazo para trabalhista, né, é X, o nome dos recursos também muda, e assim vai. Beleza, mas aqui é importante. Ou quando for por edital, né, a data de publicação do edital. Então, não foi quando foi para o edital, é quando foi publicado, contando a partir de lá. Agora, salvo o artigo 12. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Então, os prazos, eles vão continuando. A não ser que aconteça alguma coisa, né? Mas, se não, os prazos não se suspendem. Quero fazer uma consideração muito importante, que eu estou conversando com vocês, né? Porque para alguns isso aqui é algo novo. Eu estou conversando com vocês e eu estou fazendo um paralelo com o Código de Processo Civil. O Justiça de Trabalho também conta em dias úteis, né? Quando a questão previdenciária, tudo a gente tem contado, né, em dias úteis, ok? Só que antes isso não era assim. Antes os dias eles eram corridos. Então, assim, eu conto quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, eu vou contando todos os dias, inclusive final de semana. Eu não começo a contar no sábado. Entenderam? Eu não começo a contar no sábado. Eu vou começar a contar na segunda. Só que, a partir do momento que eu comecei a contar, se são 10 dias, aí eu começo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, entendeu? E vou no ritmo dos 10 dias. Contando os finais de semana, feriado e tudo. Eu só não inicio. Isso foi uma alteração que teve no Código de Processo Civil, lá para aquele nosso assunto. Aqui, pelo que a gente está vendo, os prazos, eles não se suspendem, eles não são, e não está dizendo aqui que é dias úteis até agora. Então, tudo indica que não é dias úteis, ok? Então, 13. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade pelo processo e do interessado ou autuado que dele participem devem ser praticados num prazo de 15 dias, salvo motivo de força maior. Tá bom. Qual deve ser o prazo, né? E aqui o parágrafo único. O prazo previsto nesse artigo pode ser prorrogado até o dobro mediante comprovada justificação. E daí depois a gente vai para as provas. A lógica, sempre que eu queria comentar para vocês, é que a gente nunca começa um prazo num sábado, né? A gente tem toda a legislação sempre tratando. Então, assim, ó, os dias vão contar sempre, né? Se, por exemplo, é quinta, começa a contar sexta, né? Se é quarta, começa a contar quinta. E aqui a gente viu que eles não se suspendem, ok? Eles não vão suspender, eles vão. E aqui também não diz que é dias úteis. Então, eles são dias corridos. Beleza? Eu acho que eu vou deixar para a semana que vem, vou trazer umas... Eu tinha no material, eu vou trazer no material algumas questões para a nossa aula que vem, para a gente fazer algumas continhas, bem simples, assim, uma coisa rápida, né? Mas só para a gente ver como é que a gente se sairia em relação aos prazos, ok? Vamos comentar um pouquinho a respeito de provas ainda hoje. Então, assim, ó, provas. Cabe ao interessado ou autuado as provas dos fatos que ele tem alegado. Então, assim, ó, a gente escuta e também comenta muito, fala muito, que é assim, ó, né? Aquele que fala algo, ele vai ter que comprovar. Ou seja, cabe, então, né, aquele que alega comprovar, né? Então, assim, ó, eu digo assim, olha, em tal data aconteceu isso, aquilo.
Você alegou, certo? Então prova. Ah, eu não pude porque eu estava fazendo isso, por isso que não sei o quê. Então prova. Então tudo que você alega, você tem que comprovar. Então, o interessado, né? Ele vai lá, ele fala, olha, aconteceu assim, o autuado, né? Ele diz assim, olha, isso aí é completamente descabido, é ridículo essa acusação contra mim. Eu, na verdade, eu nem estava aqui, porque eu estava em Miami. Ele alegou que ele estava em Miami, que ele não poderia ter cometido o crime porque ele estava lá em Miami passeando, beleza? Ele não alegou isso? Uhum. Cabe a ele provar. Não cabe a outra parte de comprovar que ele não estava. Cabe a quem alegou comprovar, ok? Sem prejuízo dos deveres do órgão competente relativamente à instrução processual. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório da decisão. Então, assim, ó, as provas, lá na motivação e no relatório, elas devem aparecer. Que foram apresentadas as provas, o que deu daquelas provas. Pensem o seguinte, a gente não viu que a decisão ela deve ser motivada e fundamentada quando for decidir um recurso, né? Quando for proferir uma sentença. Então, se, né, não for dito nada sobre a prova, eu posso dizer ali que digamos, ali a análise do recurso não está legal. Né? Eu posso questionar aquela decisão, eu vou questionar aquela decisão. Por quê? Porque aquela prova que eu apresentei, que ia mudar por completo a decisão, não foi avaliada, né? Não foi considerada. Legal? E daí a gente vai falar a respeito das exceções. O que vem a ser as exceções? Artigo 20 diz assim, ó, é impedido de atuar em processo de fiscalização aquele que tenha interesse direto ou indireto na matéria. Então, aqui, ó, das exceções, a gente vai aprender que ele pode ser impedido ou suspeito, dependendo, né, da intensidade. Então, assim, ó, impedido é aquele que tem interesse direto. Se ele tem interesse direto ou indireto na matéria, ele não pode atuar no processo. Então, está se decidindo algo e o julgador, aquele que vai julgar, ele também tem um processo naquele sentido. Então, ele não pode julgar. Por quê? Porque daí ele vai julgar de tal forma que depois ele vai dizer, olha, o entendimento ali da Câmara que eu julguei é esse, então o meu processo também tem que ser julgado dessa forma. Então, ele está impedido. Ou, aquele que, digamos, hoje vai julgar, ele já foi o fiscal. Então, assim, ó, num determinado momento ele era o fiscal do Conselho Regional de Contabilidade, aí cai lá para julgamento. Aí quem é que vai julgar? Aquele que fiscalizou. Imagine o seguinte, no direito, a gente aprende o seguinte, que a gente tem o juiz no topo e tem as partes, tipo numa pirâmide, ok? Tem o juiz e as partes. É óbvio que, né, se alguém ele é parte, é óbvio que ele já tem uma predisposição ali. Aquele que autuou, né, digamos assim, ó, que fosse uma autuação de um empresário, aquele fiscal que autuou um empresário, uma fábrica, disse que houve um crime ambiental, ele não precisa nem ler o processo, ele vai dizer, não, eu já sei, o cara é culpado, tanto é que eu já notifiquei ele. Né? Então, assim, imagina que a pessoa que fosse fiscal do CRC foi lá fazer uma fiscalização no escritório de contabilidade, ele fiscalizou o escritório de contabilidade, ele falou, não, isso aí não precisa nem trazer nada, porque eu já sei, eu autuei ele. Então, assim, ó, aquele que atuou como fiscal, como perito, como testemunho representante, né, eles não podem exercer uma outra função no processo. Então, assim, ele não pode ser lá depois o julgador. Né? Por quê? Porque vai estar, né, maculado ali, não vai ser algo imparcial. 3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou autuado. Então, assim, se já houver, né, uma disputa judicial ou administrativa, também está impedido.
tenha participado do órgão deliberativo de primeira instância quando do julgamento de segunda. Então, em determinado momento, ele avaliava os processos em primeira instância, aí depois ele está lá no Conselho Federal de Contabilidade, cai o processo. Né? Então, assim, ele já julgou uma forma, de um determinado momento, né, pela condenação, ele não pode julgar de novo. Tá? Isso aqui é a mesma lógica que funciona, né, em outros códigos também, e bem acertado. Né? Parágrafo único. Os impedimentos de que trata este artigo se entendem quando a atuação no processo tem ocorrido pelo cônjuge, pelo companheiro ou parente até terceiro grau. Pode ser parente de sangue, que é consanguíneo, ou afim, por afinidade. A questão do casamento, né? Você tem os parentes afim, né, por afinidade, casamento, ou a questão pelo sangue, ok? Então, até terceiro grau. Vocês sabem contar os graus? Os graus... Seria primeiro, segundo, terceiro grau? Tipo, o primeiro grau o primeiro quando você entra, o segundo grau é o recurso do Estado, o terceiro grau seria União, seria isso? Seria, não, tipo, não. Aqui é questão de parentesco. Vou tentar abrir o Excel, ver se fica bonitinho. Se bem que não devia ser o Excel, né? Devia ser tipo o Smart Art, né? Para tentar fazer uma imagem. É assim, ó. O primeiro grau acho que é os pais, né? Isso! Tá. O primeiro grau é os pais, segundo grau acho que é avós, né? Avós, alguma coisa assim, né? Uhum. O terceiro grau seria os bisavós, terceiro grau não sei. Aliás, eu falei que eu ia abrir o Excel, né? Mas eu acho que sou um pouquinho mais inteligente. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver assim, ó. Vou demorar se eu tiver que achar meu material. Mas. Com certeza, hoje em dia, com o tal do Google, né? É uma coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tá bonitinho e não pegar um negócio errado, né? Ó, joguei aqui na internet. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Parece bem. A imagem é bonitinha. Ó, então assim, ó. Aqui, ó, vocês estão conseguindo visualizar, né? Deixa eu diminuir aqui pra gente também. Então, assim, ó. Eu tenho a linha. Opa, deixa eu fechar aqui. Aqui. Eu tenho ali, né, em linha vertical, cadê minha linha? Aqui, ó, em vertical e colateral, né, cunhados e coisa e tal. Então, ó, aqui é eu e meu cônjuge, tá? Não tenho grau em relação ao meu cônjuge, eu e meu cônjuge. Aí, se eu subir, é 1 grau para cima, ó, meus pais. Geralmente a gente fazia figurinha assim para cima, mas enfim. Segundo grau, meus avós. Terceiro grau, bisavós. Aí, ó, deixa eu ver se eu tenho meu tio. Ficou pequenininho pra caramba. Só que aqui ele não faz todas as linhas. É porque assim, ó. Por que o tio é de segundo grau, de terceiro grau, perdão? Porque assim, ó. Sou eu, digamos, subo pro meu pai. Aí tem o pai, né? O pai do meu pai, que são os avós aqui, né? E daí ele tem um outro filho, que seria irmão. Tá meio... A imagem é bem bonita, mas... Deixa eu pegar um outro aqui. Às vezes menos é mais. Ó. Ó. O que acontece, ó? Eu venho, ó, aqui sou eu. Meu filho, primeiro grau. Neto, segundo. Bisneto, terceiro. Aqui, o pai, primeiro grau. O avô, segundo. O tio é terceiro porque ele vem assim, ó. Ele vai subir até o avô e daí ele vai para o tio, terceiro. Então, o primo é quarto grau, tá? Sobe para o pai, só que o pai não tem ligação para o tio. Então, tem que subir até o avô para descer no tio.
Não sei porque eles não fazem bonito esse negócio. E daí vai para o primo, tá? O primo é parente de quarto grau. Alguns vão dizer assim, pessoal, daí já nem é mais parente. Eu considero parente, né? Mas tem que ver o que diz a legislação. Só que, para fins de impedimento, é só até o terceiro grau, certo? Aquela imagenzinha que a gente tinha ali, apesar de não estar do jeito que eu gosto da questão do materialzinho, mas ele é bom porque ele faz a contagem está direitinho, ó. Então, tio é terceiro, primo é quarto grau, então não existe impedimento. Ah, porque o cara ele é o primo lá do outro. Primo já é quarto grau. Mas até ali, ó, irmãos, segundo grau e sobrinhos, terceiro grau. Tá? Professor, volta naquela outra imagem lá. Essa? Engraçado, por que os tios são terceiros? Veja bem, você, aí tem teu pai. O teu pai tem um irmão, que é o teu tio. Não precisa ir para os avós. Tem que, porque tu tem que subir para descer. É que essa imagem não tá legal. A Mas, pessoa tipo, que fez... o teu pai, ele tem um irmão. O irmão dele é teu tio. Não, mas é que para ter o irmão tem que ter o pai. Então ele sobe. Deixa eu tentar abrir uma outra. É ruim quando a pessoa quer pegar pela internet e pega um negócio assim, né? Aqui, ó. Acho que esse o cara fez direito. Tu vê como é quando a gente tipo estuda e como tem material, né? Tipo um material super bonito, né? Ó, aqui, ó. Sou eu, meu pai. Para chegar no tio, eu tenho o avô para daí chegar no tio. Por isso que é terceiro, porque tem que ter o pai do meu pai que teve 2 filhos. Então, para o meu tio existir, ele é terceiro, ó. O meu irmão, eu não vou direto para o lado, para o irmão, eu vou para o pai e o pai tem um outro filho, que é meu irmão, ele é segundo grau. O meu sobrinho é terceiro. Essa tabelinha aqui está mais bonitinha, ó, na linha ascendente, descendente e parentes colaterais. Então, ó, quem são os parentes descendentes? Não, descendentes, filho e neto. Os ascendentes que sobe, pai, avô, bisavô, né? Tem tataravô, né? Quem tem a família bem, né? Uma centenária aí. Aí, quem são os parentes colaterais? Tio, avô, tio, irmão e sobrinho, tá? E aqui, ó, já é de quarto grau, tá? Vamos fazer uma pergunta aqui perguntar para o Código Civil. Vamos jogar direto no Google. Código Civil, graus de parentesco. Vamos ver o que ele responde. O grau de parentesco se estende até o quarto grau em linha reta e colateral. São parentes em linha colaterais até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco sem descendentes. 1592. CC. Ctrl F. Artigo 1592. O que está pensando? Vou pensar mais um pouquinho. Vocês estão aí, né? Meu Deus, mas que coisa doida ficou isso aqui. Ele tem algum lugar, né? Ctrl F. 502. São parentes em linha colateral até o quarto grau. Proveniente do seu tronco, parentesco é natural ou civil, conforme resulte a responsabilidade. Aqui é dos relações de parentesco. Beleza? Ó, até onde é o parentesco, né? Em relação, ó, e aos irmãos do cônjuge ou companheiro, até o cunhado. Na linha reta, na afinidade, não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Isso aqui, senhores, deixa eu ver o que vocês estão vendo junto comigo. Isso aqui, ó, é bem importante, tá? Então, assim, ó, a pessoa se casou, né? A pessoa se casou a pessoa não pode depois, né?
ter casamento, por exemplo, se a pessoa não casa com a mãe, depois quer casar com a filha, ou casa com a filha, depois quer casar com a mãe, né? Aí você estuda, né, a questão, por exemplo, né, do que é possível, do que não é possível, das vedações ali, tá? Bem interessante. Fica a dica aí para final de semana, aí dar uma brincada no computador e dar uma pesquisada ali no Código Civil. Beleza? Me surgiu uma dúvida agora nessa relação do Código Civil aí. Eu sou casada... Eu fugi um pouco do assunto, já estava no finalzinho do nosso encontro. Vou fazer assim, ó. Vou parar a gravação e a gente já responde, tá bom? Pessoal, na aula que vem a gente continua ali a gravação em relação ao nosso assunto. E já vamos responder já agora a pergunta aqui.